Ok, gente, vamos para mais um pequeno ensinamento aqui sobre a Bíblia. Hoje o ensinamento vai ser sobre a abolição, certo? Muita gente diz que a lei foi abolida, muita gente diz que não. Eu quero mostrar para vocês aqui hoje, na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso, certo? Antes eu queria fazer uma pergunta para vocês e queria que vocês deixassem lá no comentário. Qual é o livro de Deus? A Bíblia tem mais de 60 livros, certo? Queria que algum de vocês escrevesse qual é o livro de Deus, certo? A palavra livro na Bíblia significa Bíblios. Vamos para o primeiro versículo que está aqui em 2 Coríntios 3, 13 e o 14, que diz assim, ó. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por, por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Gente, é fato. Está escrito bem grande aqui, o qual foi por Cristo abolido. Abolido significa extinto, é deixar para trás. Em um versículo, se não me falha a memória, está em Hebreus, que diz assim, olha, deixando para trás os rudimentos da lei. Tem coisas da lei que deve ser deixado para trás, como por exemplo, ressuscitar pessoas e outras coisas, certo? Então, gente, o versículo aqui ele é claro. O Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. É fato. Vamos para mais um versículo aqui que está em 2 João 1, o 9, o 10 e o 11, certo? Segundo João 1, 9, 10 e 11, que diz assim, olha. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Certo, gente? Então, gente, aqui o versículo é claro que temos que seguir a doutrina de Cristo. Existiu a doutrina de Deus, que foi trazida por anjos, e existiu a lei de Cristo, que é a lei perfeita. Mas na frente a gente vai ver que a Bíblia cita que essa é a lei perfeita para a população de hoje em dia, gente. Não que aquela lei não tenha sido perfeita, mas naquele tempo havia muita pouca gente no mundo. E não existia internet, não existia TV, então a concupiscência dos olhos era muito menor. E esses mandamentos serviram para aquela população. Para hoje em dia, houve a mudança, certo? Vamos para mais um versículo aqui, que está aqui em Mateus 5, 17, 18 e 19, que diz assim, olha. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim aborgar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, até que o céu e a terra passe. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo isso seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um deste mais pequeno mandamento, assim assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Gente, aqui o versículo é claro, quando ele diz assim, olha, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, não se omitirá um J. Gente, no hebraico, no grego, não existe a palavra J.
Então temos um erro de tradução já aqui, certo? Já temos um erro de tradução. Se a letra J não existe no grego, como é que esse versículo pode estar escrito assim, certo? Temos um outro erro aqui, que na época só existiam sinais maçoréticos, certo? Não existia ponto, divisão, exclamação, não existia esse tipo de ponto. E nem um tio, não existia tio. No hebraico não existe tio, não existe essas coisas. Então, temos um erro de tradução aqui, certo? Na nossa Bíblia. Então, já temos um erro de tradução aqui. E quando a Bíblia diz aqui que não é pra gente omitir nada, nenhum desses pequenos mandamentos, a Bíblia está se referindo a algum mandamento. Qual que é o mandamento? Não são os 10 mandamentos, gente. São os mandamentos de Cristo, aqui e agora, certo? E eles estão escritos aqui, olha. Aqui em Mateus 5, do 3 até o 12, certo? Mateus 5, do 3 até o 12, que diz assim, olha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriam e injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Gente, esses são os mandamentos de Cristo para a gente hoje em dia. Bem-aventurados os mansos, ou seja, seja manso. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, seja misericordioso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do Evangelho, como foram perseguidos os antigos. Gente, esses são os mandamentos de Cristo para a gente hoje em dia, certo? Vamos para mais um versículo aqui. Gente, e não podemos esquecer daqueles versículos que Cristo diz assim, olha, como diziam os antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se aquele que pensar em matar, já matou. Como diziam os antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com intenção para uma mulher, já adulterou com ela. Então, gente, os 10 mandamentos eles sofreram um acréscimo, certo? Hoje em dia, se você dormir com outra mulher, é adultério. Porém, se você olhar para uma mulher e desejar ela no seu leito, também é adultério, certo? Se você desejar ela no seu leito, também é adultério. Então, houve um acréscimo nos 10 mandamentos. Não são mais iguais como era antes. Agora ficou um pouco mais rigoroso. Muita gente pode dizer não, mas sim, ficou mais rigoroso, certo? Vamos para mais um versículo aqui que está aqui em Deuteronômio 5 e o 3, que diz assim, olha. Não com nossos pais fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Deuteronômio 5:3. É fato, gente. Basta a gente ler a Bíblia. Tem gente que é crente no pastor, tem gente que é crente em outra irmã, não é porque a irmã é uma sabichona. Vá ser também.
Tiago diz claramente assim, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não faz pouco caso, certo? Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Gente, parece que tem gente que não consegue ler a Bíblia, ele não consegue ler a Bíblia. Ele lê um versículo, como uma religião que eu conheço, elas leram um versículo que está lá, que diz assim, olha, e Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e eles foram feitos almas viventes, ou seja, foram feitos, não tem uma alma vivente. Por causa de um versículo, eles mudam toda a Bíblia, certo? Só que a Bíblia também diz assim, olha, Moisés falava com Deus face a face. Mas a Bíblia também diz lá em João, Deus nunca foi visto por ninguém. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas sim o Filho que o fez revelar. Gente, muita gente crê também que quem viu Cristo viu Deus, certo? Viu a semelhança de Deus. Mas isso é tema para outro ensinamento. Vamos continuar aqui, certo? Vamos ler aqui um versículo aqui em Malaquias 4:4, que diz assim, olha: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, aquele que mandei em Horebe para todo o Israel, e que são os estatutos e juízos. Gente, eu mandei para todo o Israel, não para os gentios, que somos nós hoje em dia, certo? Então aquela lei foi dada por anjos a Moisés para ser dada a todo o Israel e não a nós gentios hoje em dia, correto? Está aqui bem claro. Vamos para mais um versículo que está aqui em Hebreus 8:8, que diz assim, olha. Em Hebreus 8:8 a Bíblia é bem clara quando ela diz assim, ó, porque repreendendo os porque repreendendo lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Gente, Deus já dizia antes, eis que eu vou estabelecer um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa casa de Israel, já, se vocês prestarem atenção, já é uma mistura da casa de Judá com a casa de Israel. Então já não é mais o povo judeu, certo? Vamos para mais um versículo aqui, gente, que está aqui em Tiago. E o versículo diz claramente, vou estabelecer um novo concerto, um novo. Aqui em Tiago 1:25, a Bíblia diz assim, olha. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado, percebe o que Cristo falou lá em Mateus? Bem-aventurado. Então, aqui o versículo é bem claro. Quando ele diz assim, ó, aquele, porém, que atentar bem para a lei perfeita, a lei de Cristo. Por que a lei de Cristo é chamada lei perfeita? Vamos ver agora em mais um versículo, certo? Gente, eu queria que vocês esquecessem a pessoa que está aqui falando com vocês. Se é bonita, se é feia, não importa. Importa o que sair da minha boca, o que eu estou lendo aqui para vocês, certo? Queria que vocês analisassem apenas o texto que eu estou passando para vocês, correto? Aqui em Hebreus 8:7, a Bíblia é bem clara também quando ela diz assim, ó. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Em algumas tradições, gente,
fala sobre o pacto. Aqui é essa tradução sobre o pacto. Diz assim: se aquele primeiro pacto não houvesse falha, não teria dado lugar para o segundo. É fato, gente. Aqui tá a Bíblia se refere todo instante, toda hora. Paulo, ele tem um versículo muito interessante que ele diz assim: olha, nós fomos capacitados para ser ministro de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, correto? Por quê? Porque temos um mandamento que foi dado por anjos a Moisés para o povo judeu, certo? E temos agora um mandamento que foi dado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Paulo é bem claro quando ele diz assim, ó, fomos capacitados para ser ministro de um novo pacto, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou seja, o mandamento de agora é mandamento do Espírito Santo de Deus. Então é muito, muito perfeito, correto? Vamos para mais um versículo aqui, que está aqui em Êxodo. Êxodo, isso, né? Gente, muita gente diz assim, olha, não, porque eu sigo o Velho Testamento, porque a Bíblia diz em Mateus, ai daquele que negar um desses pequenos mandamentos, será culpado de todos. Está em outro versículo, certo? Só que, gente, você não cumpre, você não vive nos 10 mandamentos. É impossível você viver nos 10 mandamentos nos dias atuais, certo? Em que há leis, há órgãos que não permite que você siga nos 10 mandamentos, certo? Como por exemplo, no Antigo Testamento, as leis eram juntas com as igrejas, certo? E o que as igrejas resolviam também era lei. Hoje em dia não pode, correto? Como por exemplo, a Bíblia diz aqui em Êxodo, assim, olha, Êxodo 22, 2, que diz assim, olha, se o ladrão for achado a minar, a roubar, e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Certo, gente? Então, nesse tempo poderia ser aplicado essas regras aqui, esses castigos, certo? Se você viu um ladrão na sua casa, você poderia matar ele. E a Bíblia continua dizendo aqui mais para baixo que antes que o sol se fosse, se você antes que o sol nascesse, se você ferisse ele, você não seria culpado. Porém, depois que o sol nascesse, e aí segue. Mas não é verdade, gente, que hoje em dia você segue os mandamentos. Não tem como. Se você ferir um ladrão, você vai preso. Ah, mas ele é um ladrão. Mas a sociedade dos direitos humanos, elas caem em cima e você vai preso do mesmo jeito. Se não for preso, responde em liberdade, mas recebe uma pena, correto? E aqui em Levíticos 20 e o 10, a Bíblia também fala algo sobre isso, certo? Quando um homem... deixa eu ver. Levíticos 20 e o 10. É isso? Quando um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe acerca de... desculpa, estou no 9. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adultério com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Gente, eu conheço uma religião, quer dizer, fiz parte dela, que é o Adventismo, e eu consigo falar porque estudo. Tem gente que diz assim, Chico, mas você cita o nome da religião da igreja. Certo, gente, eu cito, sabe por quê? A Bíblia diz claramente assim, olha, anuncia ao meu povo as suas transgressões e a casa de Israel os seus pecados, certo? Então temos que falar o que essas pessoas fazem de errado. Talvez um dia elas percebam e parem, certo?
E um certo pastor foi pego adulterando, ele com uma mulher, um pastor adventista. E ele foi pego adulterando e simplesmente foi mandado para fora do país e se batizou de novo lá fora, e não aconteceu nada com ele. Então essas religiões elas não seguem o Velho Testamento, porque se seguissem, essas pessoas seriam mortas, certo? Seria morta a mulher e o homem. Vocês seguem? Não, vocês não conseguem fazer isso. É, até porque seguem o sábado, certo? Não trabalham no sábado, mas você passa no seu carro para ir para a igreja e coloca gasolina. E naquele posto tem trabalhadores trabalhando ali. Você não peca, mas vive do pecado dos outros. Quando você chega em casa, você liga a TV. Você não peca, mas vive do pecado de quem está trabalhando numa hidrelétrica, certo? Se você se sentir mal, você vai no hospital. E lá tem gente trabalhando, certo? Você não peca, mas vive do pecado dos outros. Então, gente, isso é uma... Me desculpa a sinceridade, mas é uma besteira. É uma besteira você se filiar a um lugar desse. Eu, graças a Deus, eu fui, igual eu citei aqui, eu fui besta. Fui besta, mas parece que Deus me levou para esse lugar para eu estudar sobre essas religiões e entender do que eu falo, certo? Fui um tempo na católica, fui na adventista, fui na congregação, na batista, assembleia e essas pentecostais, certo? Então eu aprendi um pouco sobre religiões. E isso que estão fazendo com o evangelho hoje em dia, gente, é muito triste. É muito triste. A Bíblia diz claramente que bem-aventurado aquele que sofre pelo evangelho de Cristo. Hoje em dia, os crentes estão fazendo tanta chacota com o nome de Deus que quando eles sofrem algum algum problema ali, muita gente diz, não, mas ele não está sofrendo pelo Evangelho de Cristo, porque eles não pregam o Evangelho de Cristo, pregam dinheiro, pregam prosperidade, tudo, menos o Evangelho de Cristo. Igreja preta, funk gospel, pastor pedindo para alguém beijar os seus pés, se idolatrando. Então, gente, é muito triste hoje em dia. A Bíblia diz assim, olha, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus flagelos. Ou seja, se eu sou conhecedor de que a igreja onde eu frequento não é uma boa igreja, quando Deus vier e eu ainda estiver lá, eu vou ser castigado junto com ela. Certo, gente? E o versículo, o último versículo de hoje, Paulo ele diz assim, olha, antes eu era perseguidor do povo de Deus, mas Deus me perdoou, porque eu fiz por ignorância. Ou seja, a partir do momento que você faz uma coisa sem entender se é correto ou errado, Deus pode e vai te perdoar. Porém, tem um versículo que, se não me falha a memória, está em Naum 1:3, que diz assim, olha, Deus não terá o culpado por inocente. A partir do momento que você conhece a verdade e pratica o erro, Deus pode não te perdoar, correto? Obrigado e até o próximo.